Queridos amigos e amantes da psicanálise, mais um programa Mente Aberta, dando início para consagrar essa noite maravilhosa. Para você que reservou esse tempo para estar comigo e escutar assuntos sobre a luz da psicanálise, prepare-se. Hoje eu estou trazendo um tema impactante. Eu vou falar de felicidade. É isso aí. A busca da felicidade. Eu fiquei pensando, como abordaria um tema tão complexo para você, meu ouvinte querido? Foi quando me veio à mente a frase: não quero ser somente eu. Comecei pensando em mim. Às vezes pensamos tanto em buscar a nossa própria felicidade, não que isso seja errado, nos concentramos tanto em sentir as nossas próprias sensações, angústias, dores, que esquecemos que somos responsáveis por algo que vai além de nós mesmos. Não considero egoísmo aquele desejo de ser feliz, de estar sempre alegre e ter alguma paz, de nos colocarmos sempre em primeiro lugar. Eu não considero isso egoísmo, de forma alguma. Porém, o que nós não devemos esquecer é que nós não vivemos sozinhos. E aquelas pessoas que dependem de nós? Dá para imaginar e pensar o que fazemos com elas em nossa vida. Essas pessoas que estão à nossa volta e nosso convívio. Que responsabilidade elas têm nisso ou nós temos com elas? Essa paz e felicidade que tanto procuramos, onde ela está? Dentro ou fora de nós? Certamente as respostas estão dentro. Esse dentro que observa o que tem fora de nós. Percebeu como somos influenciados o tempo todo? Então, existirão momentos em que precisaremos de sair da posição de primeiro lugar, porque nós carregamos uma prioridade circunstancial, para que possamos auxiliar quem nos acompanha em nossa jornada, mas sem esquecermos que existimos. Afinal, estamos sendo observados o tempo todo. É um tema muito complexo falar de felicidade. E a felicidade tem um conceito popular de ser o fim de nossas dores. Eu preciso sempre de algo a mais, que seja mais do que simplesmente eu. Olha o significado de felicidade para o dicionário que eu encontrei. Sensação real de satisfação plena. Esse sinônimo de plenitude é muito amplo, é grande, é sem erro algum, é sem falta. E depois fala estado de contentamento, de satisfação. Condição da pessoa feliz, ela é satisfeita, alegre, contente. O dicionário fala que é o estado de quem tem boa sorte. Ele também fala circunstância ou situação em que há sucesso. Por exemplo, felicidade na realização de um projeto. Não é algo que te deixa contente, alegre, satisfeito. Também encontrei como votos que demonstram congratulações, cumprimentos. E o dicionário diz mais que a palavra felicidade, por se tratar de um sentimento, também é classificado como um substantivo abstrato. Puxa, aquilo que não podemos tocar, mas sentir. Será que podemos sentir? Pois é. Além disso, por não designar um nome próprio, nome de pessoas, cidades, estados, continentes e outras coisas mais, também se classifica como um substantivo comum. Isso para o dicionário. E esse comum me chama atenção, porque pode vir acompanhado de uma representatividade extensa para o nosso psiquismo. E aí eu continuei lendo o que abordava o dicionário, e aí eu vi alguns sinônimos de felicidade.
Aí nós vemos as palavras que são utilizadas em diversos momentos da nossa vida, como êxito, fortuna, ventura, contentamento, satisfação. Assim como tudo tem os dois lados, como a terceira lei de Newton, ação e reação, podemos encontrar algumas palavras que têm sua representação como antônimos da felicidade, sendo seu sentido contrário, como infortúnio, infelicidade, insucesso, até mesmo a palavra fracasso. Encontrei dentre meus estudos alguns teóricos conhecidos falando sobre felicidade e eu quero lembrá-los com vocês. Vou começar por Carlos Drummond de Andrade, que é um deles que explanou do assunto em diversos textos, e eu achei uma frase que ele escreveu assim: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ele quis dizer buscar alegria nos momentos simples, buscar alegria nos momentos comuns. Tem a ver com o significado do dicionário. Aí eu quero lembrar de Rubem Alves, quando ele fala: nós fomos criados para a felicidade. Eterno Rubem Alves. Ele disse que encontraremos a felicidade quando aceitarmos em ser um exímio provocador, como algo que partisse de cada pessoa. Tem um texto maravilhoso que ele nos deixou como um legado, bastante conhecido, que é ostra feliz não faz pérola. Acredito que muitos já tenham escutado, tem documentários espalhados por toda a internet, inclusive tem um documentário que chama Eu Maior, onde ele cita o texto ostra feliz não faz pérolas. Rubens sabia como ninguém tirar proveito de seus momentos de dor para escrever verdadeiros tesouros em forma de contos e crônicas como este da pérola. Ostra para fazer pérola tem que ter um grão de areia dentro dela. O grão de areia faz a ostra sofrer. E a ostra faz a pérola para deixar de sofrer. Olha a grandiosidade do processo de formação da pérola até ela se formar. E Rubem conta dessa irritação que ela causa. E isso não acontece de uma hora para outra. Por isso que Rubem sempre afirmou que o prazer, ele requer tempo. Vamos pensar juntos. Então quer dizer que podemos considerar que o prazer é uma forma de felicidade? Será que seja isso? Bom, é analisável. Vamos ver o que Érico Veríssimo fala. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Gosto muito dessa declaração de Érico Veríssimo. Tudo tem um propósito de acontecer e ser. Nada é em vão ou sem motivo. Tudo tem sua utilidade. Quando ele fala a nossa vida não está se passando inutilmente, significa que tem um motivo. Então eu vou um pouco mais longe. Agora vou visitar os escritos de Aristóteles. A felicidade pensada por Aristóteles relaciona-se com os conceitos de virtude, amizade, honra e prazer. Tem a ver com a nossa realidade. Para ele, a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano. E por isso suas ações serão em direção a esse fim, a esse desejo. Para alcançar a felicidade, o ser humano precisa pensar em suas ações na prática, e não somente pensar, mas como ações virtuosas. Essa prática tem que vir em torno de ações virtuosas. Não pode ser de qualquer jeito. Então é como se fosse um monitoramento. Você tem que estar consciente de que está agindo de maneira correta ao que se espera.
Essas ações são definidas por meio do exercício do pensamento, de forma que justiça e razão estejam relacionadas entre elas. O ser humano, que se difere dos outros animais pela capacidade de pensar, consegue examinar suas ações, determinar, perceber o que é justo e somente depois dessa reflexão tornar-se feliz. Para Aristóteles, a amizade desempenha também grande importância no caminho do ser humano em relação à felicidade. O ser humano vive em comunidade e é por isso suas ações têm impactos não apenas sobre si, mas sobre tudo e todos. Dessa forma, é no convívio com outros seres humanos, em sociedade, claro, que se pode agir. Ele disse que agindo de forma virtuosa é que se vivencia a felicidade. Então, Aristóteles foi grandioso nas suas colocações. Vou citar agora um marco histórico, Epicuro. Segundo Epicuro, para ser feliz seria necessário controlar os medos e os desejos, de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, mantendo um desejo de tranquilidade e de ausência de perturbação. É algo que pudesse ser evitado e controlado. Já ficou mais difícil a coisa. Então, a ideia que Epicuro tinha entre a de que para ser feliz o homem necessitava de 3 coisas é séria. A ideia dele era de liberdade, amizade e a que é mais intrigante, tempo para filosofar. Olha que coisa! Externar pensamentos, opiniões e reflexões acerca desse tema. Estudando, achei interessante que na Grécia Antiga existia uma cidade na qual em todas as paredes do mercado se havia escrito toda a filosofia de felicidade de Epicuro, procurando conscientizar as pessoas de que comprar e possuir bens materiais não as tornariam mais felizes, como elas assim então acreditavam. É possível traçar a evolução histórica dessa ideia de felicidade, buscar a felicidade, ao longo dos tempos. Me chamou a atenção o fragmento de um texto de Tales de Mileto, que viveu entre as últimas décadas do século VII a.C., onde ele descreve: é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Vale uma reflexão. Vale tentar para a expressão da boa sorte, pois disso dependia a felicidade na visão dos gregos mais antigos. Então, muito complexo. Um corpo são, ausência de doença, de enfermidades, de qualquer tipo, eu penso. Forte, capaz de trabalhar, seguir adiante, envelhecer saudavelmente, talvez. Boa sorte, um ser realizado, sempre satisfeito, feliz, alegre. Realização plena, talvez. Alma formada significa um ser pleno. Quando ele fala bem formada, eu posso até enxergar a descendência. Talvez pudéssemos pensar nesse ponto. Então, era a visão dos gregos mais antigos. E aí eu visito Platão, o qual considerava que todas as coisas têm sua função. Assim como a função do olho é ver, a do ouvido ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justo, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, poderia-se obter a felicidade. Então, Platão foi muito mais intrigante, como se fosse assim, algo fácil de encontrar. Aí eu fico pensando na comparação dos tempos, naquela vida sofrida de antes, da época, onde os acessos eram mais complicados, a liberdade de expressão, de manifestar seus desejos, de agir, né? Seus pensamentos eram tolhidos. E hoje, quando se fala virtude e justiça, e que justiça é essa? Aí quando fala exercendo virtude, de que valores estamos falando? E aí alcançar a felicidade. Então Platão faz com que voltemos aos primórdios da relação do ser humano
com o desejo da felicidade, essa busca constante que não cessa. Estamos sempre buscando algo a mais. Falando de felicidade intelectual, Aristóteles conclui que a maior virtude de nossa alma racional é o exercício do pensamento, pelo que, segundo ele, a felicidade chega a se identificar com a atividade pensante do filósofo, a qual, inclusive, aproxima o ser humano de sua divindade. Ele fala exercício dessa alma racional, porque é a que pensa. É um estado consciente. Sem perder de vista a aplicação prática de suas ideias, Aristóteles considera a política como uma extensão da ética. E, nesse sentido, para ele, também é uma função do Estado criar condições para o cidadão ser feliz. Então, hoje seria algo de políticas públicas. Imagine essa proposta nos dias atuais. Você consegue mensurar tamanhas cobranças, sendo que a administração do poder atualmente é um problema grave? Um colapso seria. Os filósofos voltaram a se dedicar a estudos sobre o tema felicidade na Idade Moderna. John Locke, por exemplo, na virada dos séculos XVI e XVIII, identificou a felicidade com o prazer. Um prazer duradouro. Não que fosse passageiro, mas algo que perpetuasse por um tempo maior. Algumas décadas depois, encontra-se um iluminista, Immanuel Kant. Na obra Crítica da Razão Prática, ele definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo, para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Essa condição de ser racional quer dizer aquele que pensa, provido de inteligência, que se difere dos outros animais, que tem desejo próprio e vontade própria. Como se bastasse a realização de tudo que almejamos. Então, queridos amigos, nesse primeiro momento eu quis mostrar para vocês a definição, o conceito de felicidade, de buscar felicidade, de estar feliz, de acordo com grandes estudiosos da época, que quiseram dar conceitos sólidos para a sociedade em que pertenciam. E hoje, a sociedade em que pertencemos, qual seria o conceito mais aprovado por todos nós? Qual seria o conceito mais admissível? Qual seria o conceito que fosse fácil colocar em prática? Um desses aí caberia à sociedade atual, é uma reflexão. Então, essa busca da felicidade se enquadra dentro dos padrões dessa época passada? Podemos trazer para a atualidade alguns desses padrões, porque também nós temos em nossas raízes as nossas concepções de valores. Aquilo que culturalmente vai passando de uma sociedade para outra. Essa herança que a gente vem adquirindo ao longo dos tempos. Então, é uma reflexão que eu deixo para você nesse primeiro momento, porque depois eu quero falar sobre felicidade no conceito de Freud, de Lacan. O que a psicanálise fala em relação a esse tema, estar feliz, ser feliz, buscar felicidade, essa alegria constante e outros conceitos mais. Todas as implicações que o sujeito precisa para ele se considerar um ser feliz. Será que isso seria possível nos dias de hoje? Então não saia daí. Daqui a pouco eu volto para poder trazer mais sobre esse tema rico para você. Afinal, estado de felicidade é o que todo mundo quer alcançar. E não alcançar e passar, mas alcançar para permanecer. Então vamos saber se isso é possível ou não dentro dos teóricos aí da psicanálise e ver se é possível também colocar em prática essa forma de felicidade no mundo em que vivemos hoje. Então daqui a pouco eu volto falando com você mais sobre esse assunto, felicidade. Ter felicidade, buscar felicidade. Alcançar a felicidade em seus pensamentos, em práticas virtuosas. Daqui a pouco eu volto, porque eu quero falar com você
sobre o princípio do prazer. O que Freud dizia sobre isso?